Oi, pessoal do grupo PDHB, meu nome é Monize e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto extremamente importante, que é a saúde da mulher. Eu sou enfermeira, professora universitária e também educadora em saúde. Então, a minha missão é justamente trazer assuntos que vocês possam ter possibilidade de fazer prevenção da melhor maneira possível e ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque bons hábitos de vida acabam trazendo saúde pra gente, tá bom? Toda a questão relacionada à saúde da mulher, ela está baseada numa política pública nacional que prevê a saúde da mulher de maneira integral. Então, a ideia é olhar para as mulheres desde lá do nascimento, né, até o envelhecimento. Então, pensar na mulher em cada uma dessas fases. E quais são as doenças e agravos que acometem essas mulheres em cada uma dessas fases. A gente tem necessidades diferentes em cada uma das fases. Então, é importante que a gente conheça sobre isso. Tá? Tem algumas questões relacionadas às partes ginecológicas, né, que são muito presentes ao longo aí da vida da mulher. Então, a adolescência, a fase adulta e o envelhecimento. Então, é importante que quanto mais informação a gente tenha, né, mais a gente vai ter probabilidade de cuidar da nossa saúde. E aí eu já vou adiantando para vocês, não dá para deixar isso de lado, né? Porque muitas vezes a gente tem a impressão que trabalhamos demais, que cuidamos da família, que temos, né, a tal da dupla, tripla jornada, né, como a gente comumente escuta por aí. Mas o fato é, se não estivermos bem, com a saúde física em ordem e com a saúde mental também em ordem, a gente não consegue fazer tudo isso, né? Então é importante saber sobre prevenção para ser essa mulher aí, talvez multitarefa ou não, né? Da maneira que vocês escolheram aí viver a vida, mas o fato é, imagina, eu tô trabalhando, eu tenho que me sentir bem, tá? Então é nossa missão, cada uma de nós temos essa missão, tá? E aí, pensando, né, na saúde da mulher, então, como um todo, o Outubro Rosa, ele é um mês, sim, né, que vem de uma campanha muito importante. Então, é uma ideia de sensibilização não só das mulheres, da população mesmo, né? Porque a gente tem homens por perto, né? Então, filhos, maridos, namorados, amigos, companheiros de jornada aí no trabalho, né? O pai. Então, todas essas pessoas, eles devem saber a respeito, né, do cuidado com a saúde e dos detalhes relacionados ao cuidado da saúde da mulher, tá? Então é importante que os homens também saibam e, como boa professora, já vou adiantando. Tem lição de casa, né? A missão é o quê? Vocês multiplicarem, né? Então você tem acesso a informações de qualidade, você multiplica, você fala para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama, ó, tá na hora do seu exame, tá na hora de marcar uma consulta, você tá comendo, sei lá, gordura demais, enfim, né? É sempre bom ter esses toques das pessoas que estão no nosso entorno. Então, o Outubro Rosa, ele antes, que era um mês apenas cor-de-rosa, talvez, né? Que as mulheres vestem rosa nesse dia, ou todos nós vestimos rosa nesse dia, mas ele deixou há muito tempo de ser somente uma campanha chamativa, vamos dizer assim, para ser uma conscientização, né? É hora, sim, de olhar para a sua saúde. É hora de você pôr a mão na massa e cuidar realmente disso, tá? Então, mudar hábitos de vida. Então, é para isso que serve essa campanha. Não somente para falar do câncer de mama, mas de todas as outras que for possível, né? Alertar a mulher para esse tipo de cuidado. Mas, claro, nós vamos começar pelo câncer de mama. O câncer de mama, ele é importante ser falado porque ele tem um índice muito grande ainda no Brasil e no mundo de casos. São cerca aí de, beirando já a 70 mil casos, mil novos casos por ano, tá? E as mortes giram em torno de 16, 17 mil
Essa é uma estimativa para o ano de 2025. Então, é um câncer que ainda acomete muitas mulheres, ele é o segundo câncer que mais acomete as mulheres, tá? E ainda mata muitas mulheres, apesar de ter diagnóstico inovador, então exames diagnósticos muito bons, né? Uma tecnologia em tratamento bastante avançada, mas ainda assim a gente tem mulheres morrendo por conta desse tipo de câncer. Monize, dá para prevenir e não ter? Você vai dar uma receita aí e falar assim, não terás câncer de mama? Não tem ainda essa possibilidade, mas diminuir o risco está sim nas nossas mãos. A gente tem como fazer isso, né? Então é importante saber por conta dessa questão. Um outro fator importante, talvez esse fator seja muitas vezes decisivo para a mulher ir procurar ajuda ou não, ir em busca do tratamento ou não, é que o câncer de mama, ele mexe com a composição corporal, com a imagem corporal da mulher, né? Então ainda temos muitas mulheres que pensam, se eu tiver que tirar a mama, por exemplo, como tratamento, eu vou deixar de ser mulher, né? Então tem muito esse medo, tá? Ele é muito temido e mexe muito com o emocional das mulheres. Então, mais um motivo para as pessoas conhecerem e poderem estar ali do lado, né? Se caso acontecer com alguém que você conheça, alguém da família, algum amigo, você tem a possibilidade de estar junto, de fornecer apoio e cuidado para essa mulher que está passando por aquele momento, tá? Os dados, eles vão, por conta da pandemia, eles tiveram alguns, né, reajustes aí, tá? Muitas mulheres, teve um aumento, porque muitas mulheres ficaram sem possibilidade de fazer exames, né, de acompanhamento ou de rastreamento mesmo, mas a estimativa é essa para o ano de 2025, é essa mesma que eu falei, em torno de 70 mil casos, tá? Mas aí, como que o câncer de mama aparece, né? Da onde ele vem? Como que ele surge, tá? Ele não tem um fator específico, algo, olha, fez isso, tem câncer de mama. São múltiplos fatores que se combinam, né? E aumenta o risco da mulher ter este câncer, tá? E aí, essa imagem é uma imagem muito importante pra gente. Por quê? Antes se pensava, o câncer de mama tem muito fator hereditário, muito fator genético. Sim, é verdadeiro, tem uma boa parte, né? Então, se a mãe teve, a avó, a irmã, a tia, então tem uma história familiar de câncer de mama, aumenta sim o risco dessa mulher ter o câncer de mama. Mas a grande porção não está na hereditariedade. A grande porção de risco está nos nossos hábitos de vida. E isso acende um alerta para a nossa saúde. Quer dizer, se são questões que eu posso intervir, melhorar a minha alimentação, não fumar, por exemplo, beber, né? Então, bebida alcoólica com moderação, tá? Cuidar aí do aumento de peso, então aumento de gordura corporal está ligado intimamente à formação de células de câncer, tá? Não só da mama, em outros lugares também. Então é extremamente importante que a gente tenha cuidado com estes hábitos, tá? Imagina que você tem a avó que teve câncer de mama, tá? E aí você tem uma vida aí completamente desregrada quanto à alimentação, sono, prática de atividade física, muito sedentária, enfim. O seu risco, ele está mais aumentado ainda, né? Então, se eu tenho história familiar, eu tenho que cuidar muito mais ainda dessa parte de hábito de vida. E assim por diante, né? Diferente de mulher, por exemplo, eu não tenho história familiar, mas imagina também que eu tenha uma vida aí com hábitos não tão bons. Eu tenho um risco bastante grande também, assim como pessoas com história familiar. Então, não dá para dizer, né? Olha, se eu fizer, se eu só comer, sei lá, dieta low carb, vamos dizer assim, né? Que tem essas dietas aí que acabam sendo específicas para algumas coisas.
não dá para dizer que a gente não vai ter a possibilidade de câncer, mas fazendo algo equilibrado e com cuidado, as chances diminuem bastante. Outra questão que tem que ser chamada a atenção é que, apesar de ser bastante raro, o homem também pode ter câncer de mama. E isso é uma novidade para muita gente, tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque câncer de mama dá onde? Na mama, né? Então, imagina a surpresa de alguns homens diagnosticados com câncer de mama. É porque o homem, ele tem a glândula mamária, só que ela não está desenvolvida por conta da questão de diminuição mesmo de hormônio, né, em relação à mulher, tá? Então, mas ainda é passível de formação de célula tumoral, tá? Então, este cuidado, né, também se estende aos homens com relação ao câncer de mama, tá bom? É bastante raro, mas a gente tem alguns casos descritos aí, alguns casos na nossa prática assistencial também. Bem, felizmente, a maioria dos tumores de mama, eles são benignos, tá? Geralmente, um formato circular, né, com borda bem delimitada. E ele tem que ser tratado? Depende. Geralmente é só observado, tá bom? Lá dentro a gente encontra líquido, né, um tumorzinho, como se fosse um saquinho com líquido dentro. E ele tem que ser observado. Tem mulheres que têm mais de um, né? Tem mulheres que ele cresce muito, muito rápido, machuca a mama, e aí tem que retirar. Mas ele não se transforma no câncer. Isso precisa ficar claro. Já o que é tumor maligno, o que é o câncer mesmo, ele tem um formato meio estranho, meio estrela, aranha, sabe? Porque ele vai se embrenhando no tecido da mama e, ao mesmo tempo, tentando destruir aquilo ali, né? Então, por isso que é chamado de maligno, né? Por isso que vem essa denominação, tá? Então, a diferenciação desses tumores vai vir nos exames diagnósticos, tá? Monize, mas meu ginecologista só fez ultrassom, viu uma bolinha e falou, fica tranquila, benigno. Por quê? Porque ele tem certeza por conta do formato. À medida que existe alguma dúvida quanto a isso, aí outros exames são necessários, tá? Para acompanhamento. E o câncer de mama mesmo, o tal do tumor, ele tem sintoma? Tem. Em algumas mulheres não. Por isso que a gente não pode ficar esperando ter o sintoma para se cuidar, né? Antigamente era isso. Você só vai no médico quando estava com algum problema. Hoje a ideia é completamente contrário. Você vai pesquisar, né? Ver se está tudo bem, fazer exames de rotina. Essa é a ideia, tá? Mas os sintomas clássicos são esses aí. A pele fica um pouco rugosa, áspera. Você consegue mexer, né? Palpar um carocinho, um nódulo, que a gente fala. Pode sair do mamilo secreção, então sangue, às vezes pus, né, algum tipo de secreção. A pele às vezes fica escurecida na região. Quando faz o movimento, então, com os braços, no espelho você pode notar uma deformidade na mama afetada, mas são sintomas que também não aparecem em todas as mulheres, tá? Geralmente o mais clássico é a presença do carocinho mesmo, que as mulheres identificam no autoexame, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, como que faz, né? Como que eu vou fazer se não tem... O que eu tenho que fazer se não tem sintoma aparente? Eu tenho que fazer algumas medidas preventivas. Então, o autoexame é uma delas, tá? Só que ele não é diagnóstico. O autoexame é para você se conhecer. Então, mexer nas mamas uma vez por mês, longe lá da menstruação, né? Porque o período menstrual modifica um pouco as mamas, tá? Então, movimentar em frente ao espelho. Geralmente a gente indica um pouco antes do banho, né? Faz isso, tirou a roupa, faz o seu autoexame e vai tomar banho. Não precisa fazer todo dia, tá? Uma vez por mês é suficiente. Mas ele não exclui a consulta com o ginecologista. Porque a avaliação do ginecologista, ela é de um especialista, certo? Né? Então ele vai em busca de outros sinais e sintomas.
tá bom? Pelo menos uma vez por ano. A outra questão que a gente tem, e aí essa muitas vezes é polêmica, é a tal da mamografia. Ai, a mamografia, aquela coisa que aperta. É, aquela coisa que aperta. E felizmente, agora, a gente tem uma faixa muito ampliada, inclusive no Sistema Único de Saúde, para mulheres a partir de 40 anos, tá? Tem que fazer aos 40 anos? Não necessariamente. Vai depender da sua história familiar. Às vezes você inicia antes. Vai depender dos seus hábitos de vida. Vai depender se é uma mama que formou aí muitos nódulos. Não que ele vá se transformar, mas pensa, é uma mama que forma coisas, né? Então tem que ficar mais de olho, tá? E por que tem que ser esse exame? Que muitas vezes, muitas mulheres falam, é tão desconfortável, Monize, tão desconfortável o exame de mamografia, que quando a gente olha na imagem, você fala assim, nossa, olha lá como ela tá bonitinha, né? Mas na verdade a gente sabe que encosta lá, né? Quem já fez sabe do que eu tô falando. A massa mesmo, né? A mama, que é para poder fazer um raio-x, tá? Do tecido mamário. E por que ele é importante? Quando a gente faz raio-x, não fica do tórax, não ficam os ossinhos aparecendo brancos, né? Por que aparece? Que é opaco ali ao raio-x. Porque tem cálcio. E a mama, ela forma cristais de cálcio, tá? Esses cristais podem ser, não estou dizendo que mas podem ser precursores de tumor. Então imagina, olha a lindeza da mamografia. Você nunca mais vai questionar a mamografia. Você olha uma mama esperando ver um cristalzinho de cálcio. Pequenininho. Ele não é tumor ainda. Talvez ele nem se transforme em tumor. Mas eu já sei que ele está lá. Então eu vou acompanhar essa mama mais de perto, entende? Ele pode virar alguma coisa que eu não queira que fique ali. Já o ultrassom, lembra da bolinha, da estrelinha e da bolinha? Né? O ultrassom, ele só vai conseguir já ver algo que já está formado. Ou é tumor, ou é o cisto benigno. Tudo bem? Então, essa é a maravilha da mamografia. É algo anterior. Eu já fico ligada. E aí, de novo, tem que fazer aos 40 anos? Depende. Você fez aos 40 e apareceu algo assim, você vai repetir ano a ano. Se tiver tudo ok, talvez a gente espace para 2 anos. Vai depender de quê? História, hábitos de vida. Então a prevenção, ela é traçada para você. Mas para isso, primeira coisa, tem que ter a consulta com um médico especializado. A partir daí, para fazer o diagnóstico mesmo do câncer de mama, precisam de outros exames auxiliares, complementares, então biópsia, como a gente já ouviu falar por aí, né? Ressonância, tomografia, cintilografia, enfim, diversos exames que vão dizer qual é o tipo de tumor, do que a gente está falando, qual é o andamento dele, se ele já está mais avançado ou não, e aí partir para tratamentos diversos, que tem radioterapia, quimioterapia, tratamento com hormônio, tratamento com imunoterapia e a própria cirurgia. E essa é a grande preocupação da mulher, porque muitas vezes a gente viu mulheres tendo que tirar a mama toda e às vezes até a parte de dentro aqui do gânglio axilar, prejudicando até a circulação do braço, né? Hoje, a ideia é tirar o mínimo possível. Então, pensar em recortar mesmo o tumor, claro, como ele tem aquele formato meio estranho, a gente tem que fazer uma ampliação para não esquecer nada lá, né? Para não correr o risco de ficar nenhuma célula de tumor, tá bom? Mas a ideia é o mínimo. Então, cirurgias menos invasivas. Só que para isso, para ter essas possibilidades, a gente precisa detectar o quanto antes. É por isso que faz o rastreamento. Então, vou fazer exame na população que não tem sintoma para ver se eu acho alguma coisa. Tá? É quando a mãe falava assim pra gente, você tá procurando, lembra? A gente já ouviu essa frase, mas na questão de prevenção, isso é essencial, porque o quanto antes eu tiver a notícia, né, de alguma questão de saúde, eu já posso
acionar as possibilidades de tratamento. Para vocês terem uma ideia, sendo diagnosticado no início, tem 90% de chance de cura. Isso é muito quando a gente fala de câncer. Então não dá para bobear, tá? Os principais sinais de alerta, então, como eu falei, a presença do carocinho. Então é lá no autoexame que eu vou procurar isso, tá? Então deformidades na mama, algo que não estava lá. Algo que não é seu, não é o seu habitual. Você se conhecendo, você sabe, peraí, parece que isso aqui tá um pouco estranho, né? E não só relacionado às mamas, tá bom? Pode ser, eu tô fazendo mais xixi do que eu fazia, eu tô levantando mais à noite. Pode ser sinal de uma doença metabólica, como diabetes, por exemplo, né? Então a gente precisa se conhecer e se importar com mudanças eventuais, tá bom? Assim como o câncer de mama, a gente também precisa falar do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, diferente ali do câncer de mama, só dá em mulher, porque só a mulher tem útero, tá bom? Olha só, que coisa, né? A gente nem sabe o que fazer com essa notícia, né? Mas enfim, o útero, ele tem quando a gente olha, né, quando o ginecologista olha no exame ginecológico, ele vê algo como essa rosquinha aqui, tá bom? É isso que a gente vê no fundo do canal vaginal. E o útero doente, ele tem uma coloração diferente, esbranquiçada, que muitas vezes é o início de uma formação tumoral. Este também é um câncer, então ele vem em seguida aí do câncer de mama, né? Ele é o terceiro mais incidente nas mulheres, e é um câncer que está relacionado com falta de cuidado em higiene e falta de cuidado em relação sexual, por exemplo, tá? Não uso de preservativo. Por quê? Porque é um câncer que vem de uma infecção prévia pelo vírus HPV, tá? E o vírus HPV, ele forma lá uma infecção que muitas vezes a gente nem fica sabendo. O próprio corpo dá conta dela, principalmente na mulher, porque aí sim a infecção por HPV pode estar na mulher e no homem, tá? Principalmente na mulher, pode estar dentro do canal vaginal. Então é uma verruguinha que a gente não percebe, né? Não tá escrito, olha, tem o HPV, né? Na testa de ninguém. Então, qual é a única possibilidade que a gente tem de não contrair este vírus? Na verdade, são duas. São duas, tá? Uma, usar preservativo nas relações sexuais, sem dúvida, tá? E a outra é a vacina contra o HPV, que hoje, felizmente, a gente tem, né, essa vacina e acaba sendo principalmente voltada para a população ali, final da infância, né, início ali na pré-adolescência. O ideal é que a criança, né, o adolescente, não tenha tido contato sexual ainda. É por isso que no sistema de saúde a gente tem essa faixa de 11 a 14 anos, tanto em meninos, na verdade de 9 a 14 anos, tá? Uma faixa mais ampliada hoje. Tanto meninos como meninas. Mas, Moniz, o que tem a ver com o câncer do colo do útero? Vem de uma infecção prévia. Alguns subtipos do vírus HPV podem provocar o câncer do colo do útero, tá? Então, tomando a vacina, a gente está protegida de ter essa infecção por HPV que pode virar mais para frente, né, no envelhecimento, o câncer do colo do útero. Mas então, por que não dá na população toda? Porque a gente pode ter tido contato com o vírus HPV sem saber, em alguma relação sexual que você teve aí no passado, enfim, né? E aí não dá mais, pode tomar vacina? Pode, mas não dá para garantir que certamente você não terá, né? Talvez você já teve o contato e o vírus fica ali paradinho, esperando uma oportunidade para formar o tumor. Em contrapartida, existe um exame ginecológico, que é o tal do preventivo ginecológico, ou Papa Nicolau, né, como a gente conhece, que precisa ser feito também anualmente, ou também dá para espaçar a cada 2 anos, dependendo do resultado do exame. Então, olha só quantas coisas que você precisa fazer. Visita ginecológica, aí pensar na sua prevenção junto com o médico especialista e partir aí para
rastreamento do câncer de mama, o Papa Nicolau para principalmente visualizar, né, o colo do útero e presença de lesões que possam sugerir formação de câncer do colo do útero e outras doenças, né, sexualmente transmissíveis e outras afecções ginecológicas, tá? Mas precisa ser feito, tá? Precisa ser feito também anualmente e a partir daí vai decidir se vai repetir anual ou se vai fazer a cada 2 anos, dependendo do resultado. Este câncer aqui, ele tem múltiplos fatores? Tem. Todos os múltiplos fatores que eu falei do câncer de mama também podem, né? Então, principalmente o hábito de vida, podem ser decisivos aqui, tá? No câncer do colo do útero. Mas ele tem que ter especialmente o contato com o vírus HPV para surgir, tá bom? Mas o ideal, gente, o que realmente vai prevenir a mulher do câncer do colo do útero é o uso de preservativo, sem dúvida nenhuma, tá? Então precisa, e além do câncer do colo do útero, as doenças também, né, as infecções transmitidas aí por relação sexual. E é importante dizer, relação sexual de todos os tipos, oral, vaginal, anal, né, homossexual, heterossexual, principalmente relações casuais, né, que a gente não sabe lá a procedência, né, às vezes fala, não, mas eu já conheço a pessoa que eu tô há muitos anos, ela se cuida, eu me cuido, né, mas o ideal é que todo mundo usasse preservativo no momento da relação sexual, tá? Tanto o preservativo feminino quanto o masculino, vai depender da preferência de cada um, tá? Não serve só para prevenir gestação, né? Tá mais do que relatado isso em todas as formas aí de prevenção, tá? Tem outras questões ginecológicas que a gente pode citar também, tá? Essas que eu falei são o foco mesmo, né, desse Outubro Rosa, do Outubro Rosa. Mas tem outras. E outras também que acometem a mulher que nem tem a ver com a questão ginecológica. Mas a mulher, ela tem vaginites, vulvovaginites, cistos, miomas, né, endometriose. A gente já ouviu falar todos esses termos. Então, rapidamente, as vaginites e vulvovaginites são o quê? Infecções daquela região da vagina, da vulva, né? Que pode vir, então, de uma IST, né? De uma doença sexualmente transmissível. Pode vir de substâncias que são irritantes. Então, às vezes, você vai passar algum cosmético que não é voltado para a região, né? Não foi pensado para a região. Então, isso é importante, a gente saber o que está sendo utilizado ali, tá? Principalmente em momentos de relação sexual também, né? E questões de má higienização, tá? A gente precisa ter... É até um pouco estranho, às vezes, a gente falar, né? Precisa tomar banho, mas é isso, né? Precisa tomar banho, precisa ter o hábito de trocar a roupa íntima, né? Então, precisa tomar cuidado, então, com roupas muito apertadas, né? Que não permitem arejar a região, né? Então, Moniz, mas eu não posso pôr uma calça apertada? Pode, mas não fazer disso um hábito diário. Você fica o dia inteiro, imagina, é a mesma coisa que seu pé, né? Se você ficar num sapato apertado o dia inteiro, aquele que faz o chulé ainda, né? Seu pé fica suando e fica maltratado ali, doendo, tá? A parte íntima da mulher, ela também sofre essas consequências, tá? Então, é preciso atentar para essas questões também. E quanto a cistos e miomas, tá? Só rapidamente a diferenciação. Cisto geralmente se forma nos ovários, tá? E ele tem uma composição mais líquida. Tanto um quanto o outro são benignos, ok? E os miomas, eles aparecem no útero. Aí não só no colo do útero, no útero como um todo, tá? O útero, ele tem um formato de um triângulo invertido, né? Então, pode estar ali na região. É multifatorial, algumas mulheres têm mais tendência de formar, outras não, mas o importante é, em qualquer sinal, né, algum sintoma desconfortável, que pode ser desregular a menstruação, aumentar o fluxo, cólicas que você não tinha, né, dores nas costas, né, na região da lombar. Então, todas essas questões podem indicar
formação de cisto ovariano ou mioma uterino, né? Então, por isso, de novo, a importância de fazer exames preventivos, de ir ao médico com a frequência de pelo menos uma vez por ano. Eu falo pelo menos porque às vezes tem mulheres que já fazem tratamento e vão a cada 6 meses, por exemplo, tá bom? Quanto a tratamentos, são diversos. Pode simplesmente observar a evolução dele, se ele não tá te atrapalhando, ó, segue o jogo, né? A gente só observa. Pode fazer o tratamento sintomático, então, mexeu muito com o fluxo, tentar regular o fluxo menstrual e pode ser a necessidade de fazer a retirada cirúrgica. Vai depender do quanto está afetando a vida da mulher, tá bom? Pode causar infertilidade também, né? Então é um ponto importante que precisa ser negociado ali com a mulher. Mas uma coisa importante que precisa ficar clara, eles não se transformam em câncer, tá bom? Não existe essa transformação. Pode ter câncer ali, naquele útero, naquele ovário, tudo junto? Pode ter. Mas não que foi a partir destas formações, cistos e miomas. Eles são benignos, tá? E, por fim, a endometriose, que é uma doença que afeta algumas mulheres, tá? E que mexe muito com o emocional das mulheres. Rapidamente, o que é endometriose? O fluxo menstrual, né? Então, a descamação do útero mensal que a mulher tem, tá? Ele deve descer pelo canal vaginal e ir para o exterior. Algumas mulheres, por diversos motivos, parte desse fluxo sobe. Ao invés de ir pelo canal vaginal, ele vai no sentido do útero, daquele triângulo que eu falei, tá? E aí ele vai saindo, vai em direção aos ovários e vai se acumulando ali. Então ele fica um pouquinho numa parede, outro pouquinho na outra. O que isso faz? Dores, cólicas diversas, né? Então, cólicas muito fortes nas mulheres. Diminuição da possibilidade de engravidar, então diminui, né, mexe com a fertilidade da mulher, porque ali é uma região própria para a fertilidade, né? Então mexe com a possibilidade de engravidar. Muitas mulheres que não conseguem engravidar acabam descobrindo a endometriose nesse caminho, né? Pode mexer com fluxo menstrual, né? Então pode sangrar mais vezes, tá? Então é um desconforto muito grande. É uma doença de difícil identificação. Até chegar no diagnóstico, é endometriose, a mulher geralmente, ela tem um caminho a seguir aí, né? E isso acaba influenciando muito no emocional, na saúde mental dessas mulheres, né? Que elas acabam ficando cansadas. Eu tenho esse sintoma aqui, ninguém sabe o que está acontecendo comigo, eu não consigo engravidar. Então é uma doença que mexe muito com o emocional. Por isso que cada vez mais os profissionais de saúde precisam ser treinados com o olhar, né? E atentar para o que a mulher está falando. Eu já estive em outros médicos, eu já fiz determinados exames e não é um mioma, não é um cisto, entende? Né? Para diminuir esse cansaço até o diagnóstico, né? Porque a partir daí o tratamento é um tanto longo, né? Enfim, tudo que eu falei tem a ver com melhorar a nossa saúde. Ai, Moniz, é tanta informação, tanta coisa que a gente tem que saber. Eu concordo com isso, né? Mas a nossa missão é melhorar, um pouquinho por dia, né? Então, se eu falei que hábitos de vida saudável influenciam no aparecimento das doenças que eu citei aqui, vamos começar daí. Vamos começar. Então, melhora a sua alimentação dia após dia. Não vai fazer uma grande mudança, porque a gente nem consegue manter, né? Mudar a dieta loucamente, enfim. Exercício físico. Não tenho tempo, né? Não tenho. Ninguém tem. Vou te dizer uma coisa. Ninguém tem, tá? Mas ele é essencial para a nossa saúde, para te manter de pé. Você sabia que no envelhecimento a gente tende a perder massa muscular e os ossos vão encurtar? Vocês já viram?
né, senhores, senhoras andando assim meio curvado, porque não tem massa muscular para te sustentar de pé. Isso gera dores nas costas, dores nos joelhos, né? Fora que a sua postura também fica ruim, tá? Então, como eu faço para ter essa massa muscular que você está falando? Exercício físico, fortalecimento, mexer as articulações. Isso também te previne de doenças cardiovasculares, melhora o seu funcionamento cardíaco. Não é só de ginecologia que eu estou falando aqui, eu estou falando de saúde como um todo. Não só para as mulheres, para os homens também, tá? Então, dormir bem, controlar o estresse, cuidar da saúde mental. É difícil, eu sei, acredite, é difícil, né? Mas se a gente fizer um pouquinho a cada dia, olhar para isso com mais cuidado, eu tenho certeza que vai fazer um efeito, principalmente a longo prazo. Mas a gente precisa começar agora, independente da idade que você tenha. Ah, Moniz, mas eu já tô com quase 50. Já foi, né? Não, não foi. É a partir de hoje, a partir de agora, tá? Além disso, claro, diminuir bebida alcoólica, parar o cigarro. O cigarro tem que parar, não dá pra falar, ai, tabagismo moderado, não existe, tá? Ai, só de vez em quando. Não, acabou. Chega, a partir de hoje acabou o cigarro. Tudo bem? E marcar consultas anuais com seu ginecologista. É ele, ela, que vai dizer, ó, talvez você tenha que procurar um cardiologista, porque a pressão tá mais ou menos. Entende? Às vezes ele detecta outras coisas e te encaminha. Mas o primeiro passo é seu, sem dúvida nenhuma. Você precisa marcar, você precisa fazer seu autoexame, se conhecer e tomar as rédeas do cuidado da tua saúde. A partir do momento que você tá bem, você consegue fazer todas aquelas outras coisas que você me disse que fazia lá no início, né? Mãe, filha, esposa, namorada, amiga e por aí vai. Trabalhadora, né? Então, faça um pouco por você. Porque a prevenção é, sem dúvida, o caminho para uma saúde completa, dentro das suas necessidades. Pessoal, agora que você já tem todas as informações que precisam, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês responderem um quiz. E quem sabe ganhar um brinde, hein? Corre lá, não vai perder essa oportunidade. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que essas informações, essas dicas, toquem realmente ali o coraçãozinho de cada uma de vocês e de quem mais vocês puderem passar essas informações. Até a próxima. Power Dent, seu melhor sorriso.